Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Cordeiro e hoje eu vou reagir, né? Vou falar um pouquinho a minha opinião em relação ao vídeo do Felca. Eu já assisti o vídeo, vi que ele tá com milhões de visualizações, tá todo mundo falando desse vídeo nas redes sociais, os pais compartilhando, né, as pessoas aí comentando, todo mundo tem tomado partido agora dessa briga, né? Todo mundo tem olhado mais para esse problema, né? Então, parabéns ao Felca pelo vídeo e eu fico muito feliz que pessoas como ele, que tem muitas visualizações, que é um influenciador, tenha feito isso de uma forma importante, né? Então, ele mostrou ali um problema e ele fez com que as pessoas parassem para pensar um pouquinho. Bom, mas eu vou dar aí a minha opinião, que eu comentei com vocês. Eu acredito que as redes sociais, elas apenas amplificaram o problema. As raízes, elas são profundas, são antigas. Nós, como professores, a gente vê no dia a dia, na sala de aula. Quando a gente chega, a gente vê ali os alunos o tempo todo com o celular, mas a gente percebe nas atitudes, né, o quanto eles são adultizados, né? Ele usou esse termo, né? Nas formas de falar, de se vestir, de se comportar, tendo vários relacionamentos, e a gente está falando de alunos de 10, 11, 12 anos que já, rodaram pela vida. E são crianças, né, com emoções de crianças, eles brincam como crianças, mas a forma, os desejos são de adultos. Então, assim, a gente percebe isso. Isso reflete na atenção em sala de aula. Isso muda a dinâmica do grupo quando vai introduzir conflitos que não seriam deles, conflitos de adultos em salas de crianças que não estão preparadas para lidar com isso. Então, a gente já vem observado isso há muito tempo. E aí eu queria trazer para vocês, antes de eu fazer os meus comentários, alguns artigos que exploram um pouquinho esse assunto. Alguns são artigos já mais antigos, outros mais recentes. Eu sei que eu vou trazer, tipo, o mínimo do mínimo aqui, porque se a gente começar a ler, tem muita coisa sobre esse assunto em relação ao uso das mídias sociais, né? Eu não vou entrar nos termos tratados lá no vídeo nesse momento, mas eu vou falar o quanto isso vai ser impactante na vida de uma criança. Então, olha só. Esse primeiro, vou colocar aqui para vocês, ele fala sobre a influência dos influencers. Então, a gente está num mundo de mídia onde a gente tem ali aquelas pessoas ditas influencer e realmente elas influenciam. Então, o artigo traz o efeito dos influenciadores das mídias sociais no comportamento dos adolescentes. Aí você começa a entender que essas interações, ou seja, os influenciadores, eles foram ali moldando as suas redes, né? Foram encontrando pessoas que vão seguindo e cada vez mais eles interagem com seus seguidores. E aí vem uma coisa bem importante, né? A gente tem aqui uma parte bem importante. O que vai acontecer? Essas interações, de uma forma ou de outra, elas influenciam o comportamento dos jovens, atitudes e escolhas. Olha só, o quanto tem sido profundo eles estarem ali o tempo todo olhando aquelas telas. Isso passou para eles agora uma forma de exemplo, modelo. E uma coisa muito importante, não é só entretenimento. Ah, meu filho, né? As alunos ficam ali por entretenimento. Gente, é construção de referência social, é exemplo, é o que eu vou ser como essa pessoa. Por mais que a gente entenda que muitas das vezes o produto que está sendo vendido ali, ele é todo maquiado, mas ele nos traz desejo, atração. Então, cada vez mais os nossos alunos, as crianças, né, os adolescentes, eles estão entrando porque aquilo que está sendo vendido ali é algo que
dá vontade de ser igual. Então atrai, isso influencia, né? Eu tô falando tanto de coisas, a gente tem que olhar para o lado bom e para o lado ruim, mas a gente tem que perceber e ter este cuidado, selecionar, porque eles são jovens e não fazem essa seleção, né? Aí tem um outro artigo sobre a exposição muito precoce de crianças a essas mídias. Então, esse daqui ele é um estudo alemão. Ele usou 630 crianças foram avaliadas, né? Os pais responderam questionários. E aí ele fala um pouquinho sobre a exposição de bebês a mídias muito cedo. Então, a exposição precoce à mídia digital pode afetar o desenvolvimento, isso é muito importante, o desenvolvimento físico e cognitivo de crianças. Então, ele já começa com essa informação muito importante. Continuando aqui, ó, ele traz aqui um outro dado. A Academia de Pediatria Americana e as diretrizes nacionais recomendam não usar mídia digital em crianças menores de 18 meses. Né? Então, o objetivo ali foi eles determinarem esse processo. Será que isso está acontecendo? E dessas 630 crianças, 45% já tinham sido expostas antes do seu primeiro aniversário. Isso está demonstrando que não é um problema pontual, não é um problema nosso, é um problema global, generalizado. Por quê? Porque a gente foi entendendo que era normal, isso tinha, no meu tempo não tinha, mas agora as crianças podem usar e assim por diante. Só que a gente já vê vários estudos mostrando quanto isso pode ser prejudicial a essas crianças, né? Então, afetando aqui, ó, o desenvolvimento físico e cognitivo. Então, a gente tem um problema a se pensar, além de tudo isso que está sendo aí refletido. Aí, esse outro, ele fala um pouquinho, esse é bem interessante porque ele traz uma relação com o tempo de tela. Aqui ele tá vendo, eles estudaram um grupo de pessoas e eles perceberam que a maioria desse grupo de pessoas, 73%, eles eram populações latinas de baixa renda. E aí eles tentaram fazer essa correlação com a saúde, né? Então o artigo ele começa se justificando dessa forma, né? Então, ele começa falando que a exposição, né, desde cedo, pode ser associada com obesidade. Olha só. Então, a exposição à mídia lá na primeira infância, né, inicialmente, ela pode ser associada à obesidade e múltiplas condições adversas de saúde. Então, assim, são coisas que a gente precisa começar a pensar, não é só o que estava ali. O que estava ali a gente já está observando o tempo todo. A gente tem vários outros problemas que estão escancarados na nossa frente. É que a gente precisa observar. E esse artigo, eu achei ele bem interessante. Ele acabou focando nessas famílias, mas foi no Oregon, se eu não me engano, isso. É aqui, ó. Clínica do Oregon, onde foi feita essa pesquisa, a moral, na verdade, os hábitos dos pais determinam o ambiente. E aí, os pais que consomem muito são fortes candidatos aí, né, para que os filhos também tenham maior tempo de tela infantil. Então, é um reflexo, né? Então, aqui a gente aprende por exemplo, olha só. Então, tem esse cuidado também. Bom, esse outro, ele traz sobre o tempo de telas. Então, a gente tem aqui com crianças antes dos 6 anos, né, o tempo de exposição de crianças com menos de 6 anos. Esse aqui é um trabalho francês. E é muito interessante que ele vai falar que as crianças, muito parecido com o outro, cujos pais tinham, às vezes, ali um pouquinho mais de educação, nível mais alto de educação, digo, de educação formal, aquelas crianças que viviam em famílias com
menos telas ou aquelas que estavam mais bem informadas sobre possíveis consequências, né? Então, os pais que buscavam procurar um pouquinho sobre o excesso de telas, né? Já leram alguns trabalhos, algumas coisas, ouviram algumas reportagens. As crianças, elas tinham um menor tempo de tela, porque era controlado, elas viviam em um ambiente controlado. Por outro lado, os pais que já passavam 2 horas por dia na frente das telas, aí as crianças também eram mais expostas. Então, passava-se isso também aos filhos. E aí a gente tem o último, que para mim é um dos mais interessantes aqui para essa discussão. E eu sei que como professora, e os professores que estão me ouvindo vão observar o quanto esse artigo ele é interessante. Olha só, o impacto das mídias sociais na comparação social e na inveja, olha só, nos adolescentes. Gente, o que acontece? O papel moderador dos pais, né, nessa história aí. Então, olha só. A gente tem esse outro estudo que ele vai falar sobre o uso intensivo das redes está ligado à comparação social, processo de competição social e inveja. Então, a gente vai ter uma alteração ali nas amizades que vão ser muito mais competitivas. Em outras palavras, rede mais grupo competitivo igual a impacto negativo nos nossos adolescentes. Né? Os adolescentes, vou puxar aqui porque eu acho bem interessante esse início aqui, ó. Olha só. Os adolescentes tendem a gravitar em direção a um grupo altamente suscetível a resultados psicológicos e comportamentos negativos decorrentes do uso das mídias sociais. E aí, a gente começa a observar muito isso em sala de aula, quando as coisas começam a virar moda, quando se tem aquelas competições, né? Já teve competições do TikTok, competições do Instagram, e os adolescentes vão repetindo isso. E a gente observa isso o tempo todo nas nossas salas de aula, né? Quando esses processos eles vão se identificando, né? Fazendo com que os alunos eles tenham realmente vontade. Aí a gente pensa, lá no primeiro artigo, aquilo vira para ele uma influência, aquilo é um exemplo. Ao mesmo tempo ele quer almejar aquilo. Então, ficou assim muito exposto, ficou muito fácil para eles verem 24 horas por dia, sem nenhum controle, né? Então, essa é uma das principais críticas, essa falta de controle. E aí, eu vou um pouquinho para nós, como professores. Então, o que a gente pode fazer em sala de aula? A gente não pode fazer muita coisa, falar bem a verdade, assim. Mas a gente tem meios de tentar remediar esse problema. Atualmente saiu a lei da proibição do celular, mas muitas escolas já proibiam os celulares em sala de aula. E a gente teve uma revolta de todos os lados da população, né? Gente que, nossa, meu filho precisa para filmar o professor. Seu filho não vai usar o celular para filmar o professor. Ele vai fazer 1 trilhão de coisas menos filmar. Né? Meu filho precisa porque se eu quiser falar com ele, eu vou ter que mandar mensagem no celular. Se você quiser falar com seu filho, você sabe que ele está na escola, você liga na escola para alguém mandar o recado. Né? Então, se perdeu esse processo. Eu vejo que é importante a gente falar sobre isso, é importante, mas qual é o principal problema? A gente perdeu a sensação de prioridade. O que é mais importante agora? Os estudos ou realmente você ter um celular e ficar olhando as mídias sociais? Os pais vão falar, mas aquele professor é chato, mas é isso, é aquilo, deixe o meu filho no celular, não toquem no celular do meu filho. Então se perdeu esse senso de prioridade. Então a gente tende, né, algumas escolas tendem a fazer isso para coibir diversos comportamentos. É lógico que se todo o processo ali, o aluno não quer estar ali mesmo, realmente a aula não está engajada, não foi preparada, isso vai tirar a atenção do aluno, mas ele vai até achar outras formas de tentar se distrair ali naquele momento. Mas a gente
tenta fazer isso, né? E fazer estudos com os alunos sobre o que é impactante para eles dentro das redes sociais. Eu sei que isso não é uma coisa que cabe à minha disciplina, mas eu acredito que cabe à escola, né? Promover aqueles momentos de palestras que podem ser importantes a esses alunos para que eles possam falar um pouquinho sobre as suas experiências, tentar deixar eles com um pouco mais de maturidade, de seleção de conteúdo, de poder entender o que é bom e o que não é bom para eles. Então, isso é importante, porque a gente já recebe esse produto, o aluno já vem assim, né, para dentro da sala de aula, ele já faz isso em casa, então na escola ele também vai fazer. Então, é o problema que vai só se agravando. E uma coisa que, se vocês pararem para perceber, isso aconteceu com a gente, né? Lá nos anos 80 e 90 da TV aberta, uma das coisas que a gente mais via era a adultização de crianças em programas ali domingo à tarde, né? Então a gente via isso acontecendo, né? Crianças com roupas de mini adultos dançando, sensualizando como adultos, e os programas lá eram transmitidos como programas da família. E aí o que aconteceu? As pessoas, alguns viam problemas, outras não viam problema. Mas aí essas crianças que viam e essas crianças que faziam cresceram e se tornaram os pais da nova geração. Então a gente tem um problema que, tá passando. Agora, se a gente parar para pensar, naquela época era um pouquinho mais controlado. Por quê? Era mediado por um produtor, por uma emissora, passava em um determinado horário, em um determinado canal. Agora, a exposição às redes sociais, ela é constante. Muitas das vezes ela é feita pela própria família, como foi mostrado no vídeo do Felca. Outras vezes, pelo menor. Tipo, a mãe faz lá, filho, usa aí, fica livre, né, se distraia, viva sua vida. E aí ele vai achar, medir com a sua própria régua o que ele vai ver, o que ele não vai ver. E será que ele tem essa maturidade para fazer isso? E hoje o alcance ele é global, ele é imediato. Um vídeo pode ser visto por milhões de pessoas em poucos minutos. Então a gente tem algo que foi muito amplificado, meio que foi normalizado, não quero dizer essa palavra, mas antes esse comportamento que talvez fosse coibido e excessivo, depois começou a virar meio que fofinho, nossa, não sei o quê, e aí deu no que deu, né? Falta de tempo, às vezes, comodidade, como nós vimos em alguns artigos, né? Então o celular ele distrai a criança. Então, ele dá tempo para o pai e para a mãe fazer as coisas dela, né? Então, às vezes, é uma coisa de conveniência. Então, a gente também não pode julgar porque a gente não está na casa das pessoas. A gente tem um processo para os adolescentes de pressão social, medo de exclusão. Eu quero fazer parte desse grupo. Tá todo mundo com celular, tá todo mundo postando foto, né, tipo, daquele jeito na internet, eu também vou postar. Tá todo mundo... Veja só, os adolescentes, eles repetem os comportamentos até em fotos. Quantas fotos a gente via deles tirando biquinho, colocando a mão na frente, eles vão repetindo esses comportamentos. E aí já vai se sensualizando, tá todo mundo namorando, eu vou namorar, tá todo mundo fazendo esses produtos que dão dinheiro, também vou fazer. Então, assim... eles vão repetindo comportamentos, muitas das vezes por pressão social. E aí entra naquela parte da economia e monetização, que eu acho que foi um dos motivos cruciais também para esse aumento, porque se os pais também lucram com essa exposição, que para eles muitas das vezes foi normalizado, porque tipo, eu não vejo problema em expor o meu filho ou me expor com o meu filho. E aí a gente tem os influencers mirins. E eu não tô falando só da parte, né, das crianças que se expõem, que acabam caindo em alvos de crimes, mas existem muitos tipos de exposição, gente, muitas formas de exposição, e muitas das delas, às vezes a gente fala, nossa, que legal, né? Então a gente tem que começar a observar, porque quem está sofrendo ali é a criança. E a gente precisa lembrar que o ambiente doméstico é o espelho, né? A gente recebe os alunos assim em sala de aula, mas eles são reflexo
do que eles recebem lá na casa deles. Então, isso veio como essa consequência para nós. Apesar de tudo isso, a gente tenta fazer a nossa parte como professores, mas a gente sabe que isso já é um reflexo da nossa sociedade. Hoje a gente está vendo várias crianças aí no processo de perda da infância, aumento da ansiedade. Quantos alunos ansiosos nós temos hoje em sala de aula? Responde aí, professor. Quantas vezes a gente tem que parar a aula porque aluno começou a chorar, aluno teve crise de ansiedade, e isso há 10 anos não tinha. E assim, o que será que está acontecendo com esse processo de comparação social o tempo todo? Eu comentei em um outro vídeo da importância de se usar uniformes, porque o uniforme ele é importante porque ele deixa todo mundo igual. E aí, quantas pessoas reclamam disso? Porque não pode cobrar? Realmente não pode. O aluno não pode ser impedido de assistir uma aula pela falta do uniforme. Mas a gente tem que entender que isso é importante para identificá-los, para a segurança, para que eles se vejam parte daquele grupo, porque eles realmente estão ali por um objetivo que é a educação. E os nossos alunos vão para muitas coisas na escola. A última delas é estudar. E tudo bem, né? Se eles forem para passear, conversar com os amigos, só que eles têm que entender que estudar também está nesse grupo, porque muitas das vezes o estudar eles retiram do grupo e só vivem todos os outros. Então, é um processo que a gente tem que estar lidando todos os dias. O impacto no sono. Quantos alunos que têm aula de manhã que você já viu que dormiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta aula, e muitas das vezes você chega e conversa, ele fala, professora, eu fiquei jogando à noite. E é assim, eles ficam no celular a noite toda, então isso vai impactar no sono, vai impactar no aprendizado, e aí eles acabam vendo muitas coisas na internet, desde coisas que podem ser boas, como, por exemplo, o processo que vai entrar neles a sexualização precoce. Então, são limites. Esses limites que existem aí, que a gente começa a entender que eles não têm. Isso vai formar relações fracas, potenciais riscos de exploração online, né? Tudo que foi mostrado lá. E isso vai impactar no nosso dia a dia como professor. Então, a gente tende a observar isso em sala de aula. Então, o que eu falei lá no início do vídeo, eu vejo que as redes sociais, ela só amplificou o nosso problema. E a gente vem falando isso há muito tempo. Como professores, a gente já vem alertando isso há muito tempo, mas parece que, sei lá, precisava realmente de uma pessoa com muitos seguidores, foi lá e fez o que tinha que fazer, né? Então, assim, reforço aí que eu apoio essa preocupação que ele teve, que eu acho que é urgente, que as famílias e as escolas também retomem, né, alguns critérios para que a gente consiga, pelo menos, salvar um pouco aí das próximas gerações, porque essa geração é reflexo da nossa lá, dos anos 80 e 90, porque são os filhos dessa geração. E os filhos dessa geração, como vai ser? Então fica aí o questionamento e esse cuidado para que a gente possa se informar mais e também cuidar aí dos nossos alunos e dos nossos filhos. É isso, gente. Se você pensar diferente, não tem problema nenhum, coloca aqui nas redes sociais, aqui embaixo, né? Eu vou deixar aqui todos os links dos artigos que eu coloquei para vocês, que eu comentei sobre esses artigos. Eu acho que é muito importante a gente estar trazendo esses artigos. Se você gostou, curta, comenta e compartilha aí esse vídeo para que ele consiga chegar aí a muitas pessoas. Tchau, tchau, gente!